Boa tarde, meus amigos. Voltamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o passe, com um foco mais específico para gestante, para criança, de um modo geral, para os doentes. Então, o que é o passe exatamente? Vamos repetir aqui. André Luiz nos afirma o seguinte: o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Isso é muito importante, esse trechinho aqui. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, a gente vê que é o quê? Uma transfusão, né, de energias que vai alterar o estado do receptor. Então, os passes, né, ou essa emissão energética, ela são extremamente variados os seus efeitos, né, a ação fluídica sobre os doentes, sobre qualquer pessoa que esteja aí como receptor, como paciente. Então, a sua ação fluídica, de acordo com as circunstâncias, elas são variadas. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo, né, ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Então, entre os dois polos extremos dessa faculdade, entre emissão e recepção, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, ou seja, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então a gente vê que ele é uma terapêutica fluídica, né, de emissão e recepção. São dois extremos e o que acontece entre um e outro é o processo, né, de envio, de como está o estado do emissor e, obviamente, também do receptor. Então, é só para lembrar um pouquinho sobre o passe. E o passe, obviamente, ele é transmitido normalmente por aquelas pessoas que já estão com uma certa regularidade na casa, já têm um pouco de experiência, né? E devem estar sempre interessados em aprender, em estudar, em aprimorar, sem contar com todos aqueles requisitos que nós já falamos, né, naquele cursinho relâmpago que a gente passou através dos vídeos, que são os cuidados, a busca e as reformas e tudo mais que a gente precisa estar operando em nós mesmos, uma vez que a gente se dispõe no trabalho. Lembrando que o passe dissolve o visco negativo e permite a penetração dos fluidos finos e luminosos que vão o quê? Restabelecer as funções orgânicas, né, do receptor. O fluido bom, né, contrariamente, ele possui vibração elevada e pura que reconforta, que estimula e cura as perturbações. Por isso, os médiuns e as pessoas que dão passes não devem ser viciadas em todas aquelas questões que nós já falamos, no fumo, no álcool, em tóxicos, em remédios, excessos de remédios, né? Não devem dar passe quando estiverem doentes, fragilizados. Então, os trabalhadores, só estou fazendo um adendo aqui, os trabalhadores devem estar bem conscientes do trabalho que vão executar. Porque uma vez que o propósito é
restabelecer, reestruturar, regenerar, acalmar, aliviar, eu tenho que estar com uma energia boa para que esse processo ele aconteça. Senão, eu vou o quê? Danificar, eu vou tornar o meu receptor ali pior, né? Então, uma coisa muito importante que é a questão desses tratamentos, ele é conhecido como uma técnica espiritual chamada passe, mas a gente sabe, nós já falamos que ele é uma técnica muito antiga, e em outros lugares, em outros dogmas, em outras filosofias, eles podem adotar um novo nome, uma nova nomenclatura, mas que no final é a mesma transmissão de fluidos magnéticos, né? E o objetivo é o quê? Substruir, energizar, reequilibrar os chakras da pessoa que está sendo assistida. Deve ser aplicado somente por quem possui o necessário conhecimento, respeito, os cuidados. Então, a pergunta, né, a que foi feita é: criança pode tomar passe? Crianças? Sim. Naturalmente, como qualquer outra pessoa, né, pelo que se tem observado, a criança entra na câmara de passe ou acompanhada, né, dos pais ou de alguém que esteja ali com ela. E nesse momento, a delicadeza, observar se a criança está com medo, se ela está assustada, amedrontada, e conforme a maneira como é abordado, a gente pode causar um pouco mais de desconforto na criança. Então, e se houver esse desconforto, se houver o aumento do medo, se ela já entrar ali com um certo receio, ela pode bloquear, aí, no caso, a sua capacidade de recepção. Não é porque é uma criança que ela não processa assim, porque é algo ligado ao sentimento, à sensação daquele momento, e ela se fecha. Então, o bom passista, ele deve se esforçar, principalmente, né, em todos os sentidos, né, com adulto, com doente, com quem for, mas principalmente com a criança, colocar uma fisionomia um pouco mais leve, né, pode ser até risonha, ou não, uma cara muito fechada para não causar uma certa estranheza, né, maior naquela criança e que ela possa estar aberta psiquicamente para receber aquela energia, aquele fluido que está sendo ali doado naquele momento. A criança pode estar no colo da mãe, ou no colo do pai, ou no colo, né, de alguém que a esteja acompanhando. Se ela não estiver em condições de sentar sozinha numa cadeira, então ela pode estar no colinho de alguém. E lembrando que quando for fazer a aplicação, o que é necessário? Primeiramente, fazer limpeza. Você vai fazer a dispersão da energia do campo áurico, porque a criança está no colo do adulto, as auras, assim, as energias estão meio que misturadas ali, né? Muito próximas, que quer dizer. Então, faça a limpeza nos dois, o adulto e a criança, num conjunto só, limpa, trabalhando todos aqueles requisitos: concentração, captação, intenção, intuição, e aí você faz a limpeza. E depois você processa na doação. Se o adulto já recebeu e ele está ali com a criança, não há necessidade que se faça novamente nele, apenas na criança. Normalmente a gente aplica nos dois, né? A gente doa para um e doa para o outro. Então, evitar palavras, evitar conversas, evitar assustar a criança, não ter incorporação. Se vier alguma orientação sobre a criança, que deve ser passada ao adulto, nada de falar frente à criança. Então, assim, todos os cuidados são redobrados quando se trata da criança. Por quê? Está em formação, é muito vulnerável, tem um organismo ainda bastante delicado, em formação, não está pronto.
então a gente processa de uma forma mais tranquila, mais serena. Também a gente fala aqui da gestante. A gestante precisa muito do passe. Não só por ela, mas, né, pelo ser que vem ali retornando ao meio nosso, ao meio físico, né, ganhando uma nova oportunidade. Então, deve-se tomar os cuidados, os mesmos cuidados que se tem com o adulto, normalmente, né? Com a criança, com o idoso, enfim. Não há diferença, os cuidados devem ser os mesmos. Por quê? Ali se encontra em estreita e simbiótica ligação uma informação, né? Uma vida em formação, e por isso mesmo precisa de fluidos finos, de fluidos equilibrantes. Então é um momento em que se deve também proceder à limpeza, né, visando aquele ser que está ali no útero da mãe. E como a ligação entre os dois é muito profunda, mãe, né, os dois seres, mãe e a criança, o filho, a gente não deve submeter a gestante a violentas cargas fluídicas, né, sob pena de afetarmos aí o reencarnante, que muitas vezes está indefeso, de alguma forma, por mais que tenha todo um contexto de proteção, para que ele possa chegar aqui, devemos o quê? Proceder uma limpeza, que é a dispersão, tudo com muita delicadeza, porque por mais que a gente não acredite, porque não está vendo, porque acha que é um pouco místico e fantasioso, não é. Não é. Podem ter absoluta certeza que não é o processo do passe. Quando a gente eleva as mãos e faz todo o processo para limpar o campo áurico, aliado à intenção e à concentração do receptor, nós estamos sim promovendo um equilíbrio, uma limpeza. Então, que seja feita com mais tranquilidade, com calma, nada de movimentos violentos, pulsos, enfim, nada disso. E na hora da doação também, né? Pedir à equipe que essa doação, que esses fluidos que cairão, recairão, né? Sobre aquela pessoa, sobre aquelas dois seres ali simbioticamente unidos, possa ser suave, como uma chuvinha fina, uma brisa leve, que vá serenar, trazer conforto, trazer o equilíbrio, a confiança, né? A serenidade mesmo para aqueles dois seres que estão ali à sua frente. Lembrando, nenhum comentário, nenhuma incorporação, as orientações devem ser muito bem elaboradas ali, as palavras, se vier alguma coisa que, por intuição, que não seja, que seja algo que possa atemorizar a mãe, vamos evitar buscar uma maneira serena e tranquila de orientar essa criatura. Então, lembrando que aquele ser que está chegando, que vai chegar, que está em formação, nós desconhecemos o compromisso reencarnatório daquele ser, dele pessoalmente e dele com aquela mãe, com o meio onde ele vai estar, com os débitos, né, com a semeadura que ele fez até então, se ele tem desafetos que ficou na espiritualidade, que não querem o sucesso, né, da sua vinda aqui no mundo material, na reencarnação. Então, existem vários fatores que envolvem a chegada desse ser, a formação desse ser. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não comprometer, né, absolutamente em nada, não criarmos mais um débito, um karma para nós. Então, cuidemos de nós para que possamos ter a condição de cuidar do outro. E também com relação aos doentes, a situação é a mesma. A diferença é que
o doente pode estar recebendo presencialmente ou pode estar recebendo à distância. Então, não mudem nada os hábitos éticos, morais, alimentares, tudo que envolve o passista. Não mudem nada, absolutamente nada. Por quê? É a qualidade da emissão que vai fluir, que vai valer, não é? E a recepção do outro lado, mas é daqui para lá. Então, nós não podemos aí fazer distinção entre um e outro, porque as necessidades são as mesmas, apenas olhando a característica, né, o estado de um e de outro, que são 3 casos, né, distintos, mas que requerem a mesma doação, a mesma intenção, o mesmo amor, o mesmo acolhimento que a gente dispensa e que gostaria que fosse dispensado a cada um de nós. É isso, a gente continua aberto, né, aos pedidos aqui, o que a gente puder fazer, espero ter esclarecido. Se quiserem algo mais ainda específico a respeito dos doentes, né, vamos fazendo, vamos, né, é assim mesmo. Uma vez que nós não podemos nos encontrar pessoalmente, a gente vai tentando sanar as dúvidas através aqui dos encontros virtuais. Fiquem na paz, um abraço a todos.